Então, já falei que o que faz um vertical ser bem sucedido o que faz a gente perceber que o jardim vertical foi bem sucedido é a longevidade dele. O vertical tem que ficar cada vez mais lindo. Esse vertical aqui atrás, a gente construiu faz 2 anos já, está fazendo exatamente 2 anos. E a gente faz mudanças, né? Porque ele é o meu vertical de showroom, né? Eu estou colocando plantas novas de vez em quando, estou colocando novidades, porque o cliente vem aqui olhar como que são as plantas de perto, então acaba que a gente faz alguma alteração ou outra. Mas, de modo geral, a gente mudou muito pouco esse vertical desde que a gente começou. A maioria das plantas aqui estão desde o começo, a gente vai colocando planta nova, né? Mas a gente tem vertical que está... O máximo que eu registrei aí, que eu tenho fotos para mostrar, foi 1 ano e meio sem manutenção, o que é um erro, isso é um erro de pós-venda. Eu não poderia ter deixado o cliente 1 ano e meio sem eu voltar lá, mas o fato é que voltei lá depois de 1 ano e meio para tirar foto ainda para uma revista e o vertical estava espetacular. Isso é um vertical bem sucedido. Se alguém te oferece um vertical, se você como profissional oferece um vertical que daqui uns 6 meses a gente troca um pouco de planta, todo ano a gente muda as plantas, não existe. Se o vertical precisa de cuidados intensivos do cliente, precisa estar sempre regando, sempre calibrando a adubação, não é bem sucedido. O vertical não pode ser concebido para dar trabalho para o cliente, ele tem que ser uma solução e não um trabalho. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que se atentar na hora de fazer um jardim vertical? O que vai... Para mim é a coisa mais importante, né? O que vai definir se o jardim vertical, em primeiro lugar, vai ser bem sucedido ou não? O método construtivo. Qual que é o sistema que você vai aplicar nesse jardim vertical? Qual que é a estrutura que você vai utilizar? Existem diversas estruturas. Eu utilizo o Flash Wall, que é um módulo plástico, né? Um sistema modular de calhas plásticas. Então, você colocando um do lado do outro vai formar uma calha aqui, onde você tem espaço para colocar 12 litros de substrato, as plantas, tem muito espaço para as plantas aqui. Esse é o meu sistema, o sistema que eu utilizo, que eu recomendo, inclusive é só sobre ele que eu ensino. Só que não é o único sistema que dá certo, nós temos vários sistemas que dão certo, temos alguns que eu realmente não recomendo, tem alguns que para mim estão fadados ao fracasso, qualquer vertical que comece com ele já tem tudo para dar errado, e não é à toa que eu falo isso, porque a gente vê um monte de vertical aí com sistema cerâmico, sistema de concreto, que eu realmente não recomendo. Sistemas onde a planta, ao invés de ficar subvertido a fisiologia da planta, né? A planta sempre tem a parte apical, a parte aérea dela, caule e folhas para cima, raiz para baixo. Tem sistemas que subvertem isso e você coloca a planta de lado. A raiz fica de um lado e as folhas do outro. Isso subverte toda a fisiologia da planta. Então, não vai ser uma coisa sustentável a longo prazo. Mas o que eu quero dizer, a informação que eu quero passar sobre isso você pode utilizar outros sistemas que não são Flash Prime, que é o que eu mais recomendo, desde que você domine o método construtivo, desde que você saiba o que você está fazendo. O método de mantas, que inclusive foi desenvolvido desenvolvido pelo Patrick Blanc, que é o papa dos jardins verticais, é excelente. É óbvio que ele funciona. Nunca disse que ele não funciona. O porém, para mim, é o custo-benefício. Eu acho ele caro demais para entregar algo igual que eu entrego por um preço bem menor com o Flash Wall. Só que é um sistema que envolve muita técnica. Não que esse não envolva, só que um sistema de mantas, ele tem que ser hidropônico. Se você usa um sistema de mantas que vai substrato, que você tem um bolso enorme para enfiar substrato dentro, já não é o sistema de mantas do Patrick Blanc. Então você não faz o sistema de mantas do Patrick Blanc. É um sistema meio esquisito aí. Não fico à vontade de recomendar, de falar. Não é algo que eu boto a minha mão no fogo. Eu não acho que isso dá certo a longo prazo. Eu já vi sistemas de manta que cabem 5, 10 litros de substrato num bolso. Mas se tem tanto substrato, para que tem o feltro então? Por que você não pode simplesmente usar um módulo plástico? Não faz sentido. Mas enfim, um sistema por mantas,
a base dele é que ele seja hidropônico, ele não vai substrato, as raízes vão se desenvolver nessa manta, as raízes vão ficar toda exposta por trás ali, até bonito de ver. Você vê que por trás, se você pegar um vertical instalado, já estabelecido, você vê aquele monte de raiz emaranhada por trás e elas recebendo nutrientes só pela fertirrigação. Então, a irrigação tem que funcionar várias vezes por dia. Ela tem um espaçamento entre um acionamento e outro, mas ela vai funcionar ao longo de todo o dia. Não pode ser muito espaçada, por quê? Porque num sistema com substrato, o substrato retém umidade que a planta vai utilizar. No sistema de mantas, essa umidade dura muito pouco tempo. Um sistema de manta que está no sol, com o sol, essa manta vai secando muito rápido. Se você deixar muito tempo um sistema de manta sem irrigar, a manta fica completamente seca e a planta morre. Um sistema de mantas que a irrigação para de funcionar por um período que não é muito longo, poucos dias, às vezes pouquíssimos dias sem irrigação é suficiente para matar um jardim vertical inteiro. Ao contrário de um sistema baseado em substrato, que as plantas conseguem sobreviver dias e dias e dias, semanas, da mesma forma que a vovó lá a vovó não, hoje todo mundo tem planta em vaso em casa, né? Da mesma forma que as minhas plantas que estão em vaso, da minha mãe lá, se ela ficar uma semana, duas sem irrigar o vaso, a planta não vai morrer. Ela pode sofrer, pode murchar, mas ela não vai morrer, demora para isso acontecer. Com o substrato é isso, por quê? Porque tem umidade retida ali, conservada dentro do vaso, e é o que acontece com o Flash Wall. Agora, um sistema onde a raiz está completamente exposta, só com uma fibra sintética, plástica ali, não tem nada que segure essa umidade. Bater o sol ou vento, enfim, vários fatores faz a manta secar e a raiz fica completamente seca. Em pouquíssimo tempo a gente entra no ponto de murcha permanente, que é um ponto da onde a planta não sai mais. Você pode jogar água, mergulhar na água, que ela não volta mais, ela vai morrer. Então, método construtivo é o primeiro item desses 5 segredos do Jardim Vertical de Sucesso. Você tem que escolher um método construtivo que você domina, e se você escolheu, você tem que fazer conforme a técnica. Não dá para inventar a roda, você tem que fazer conforme a técnica. E eu volto a falar que eu recomendo demais o Flash Wall. O segundo ponto, eu falo que o método construtivo é o primeiro, porque ele é a base de tudo. Sem o método construtivo não existe o vertical, né? Então não adianta eu falar do segundo, que para mim é o fundamental, se nem existe o primeiro, né? Porque o que faz o vertical ser o vertical é o método construtivo. Beleza, você tem o método construtivo. Você já escolheu o método construtivo certo, você já instalou, e agora? Como que eu vou fazer as plantas durarem anos? Daí entra o segundo ponto, o segundo segredo dos verticais de sucesso, que é a irrigação. Nossa, quem me escuta há mais tempo já deve estar saco cheio de ouvir falar da irrigação. Eu bato nessa tecla toda vez. A irrigação é o segredo do jardim vertical. É isso que faz as plantas ficarem cada vez mais lindas. Então, com certeza, se você não especificar corretamente a irrigação, você vai ter problema. Ou, como ainda tem gente que faz, eu não consigo entender, tem gente que ainda orça jardim vertical sem irrigação. Que fala para o cliente, eu vi esses dias isso. Fala para o cliente, não, mas se é pequenininho, não precisa irrigar não, isso daí com a mangueira mesmo você irriga. Não existe isso de irrigar com a mangueira, não existe. Se você quer ter um jardim vertical profissional, você tem que irrigar, não tem escolha. Se você está oferecendo um jardim vertical sem irrigação, você é um amador, não é um profissional. Eu nem considero um colega de trabalho, você não é um profissional de jardins verticais. Então, como que é o sistema que a gente utiliza? A gente utiliza o sistema de gotejo e o controlador é o Emerge. Isso daqui é o coração, é o cérebro do vertical, é isso aqui que aciona a programação, isso aqui que faz a irrigação funcionar no momento certo. E a gente tem a nossa linha de gotejo, que eu tinha separado para trazer aqui para vocês, mas eu não estou achando, não sei onde que eu coloquei.
Enfim, a gente tem o controlador que é o cérebro, que diz que horário que vai funcionar, e ele aciona o quê? Uma válvula solenoide. A válvula solenoide é um registro elétrico. Nada mais é que isso, é um registro que, por um comando elétrico que vem do controlador, ele aciona e deixa a água passar. Antes disso, a gente usa o filtro, que evita que a gente tenha problemas de entupimento, tanto na válvula quanto na linha de gotejo. Eu pedi para o Brandon, por acaso eu deixei a linha de gotejo ali, eu acho que eu esqueci de pegar. Enfim, a mangueira de gotejo já mostrei, o Brandon vai pegar pra gente lá embaixo, a mangueira de gotejo que faz a irrigação chegar em cada módulo. E vou mostrar que, inclusive, tem um encaixe aqui para você colocar a irrigação. Tem sistemas, tem métodos construtivos que são péssimos para você passar a irrigação. Tem sistemas que colocam botões de gotejo, um botão gotejador que, nossa, você coloca uma mangueira preta e dessa mangueira sai um espaguete, que dessa espaguete vai um botãozinho que vai pingando. Cada junção dessa, tipo a mangueira preta, faz um furo e coloca um espaguete. O espaguete tem outra conexão que faz o tubo de gotejo. Cada vez que você faz isso, é um ponto de falha. Então você vai ter, em um vertical com centenas de vasos, você vai ter centenas e centenas e centenas de pontos de falha que podem levar a ter problema, vai te dar problema. Do nada, um troço daquele sai voando com a pressão e pronto, tem um vazamento enorme no meio de uma sala, ou no meio do jardim, ou enfim, você vai ter que ser chamado. É um sistema que dá trabalho para o seu cliente, vai dar problema, com certeza. O que a gente utiliza, que é a linha de gotejo Raindrop da Rainbird, o Breno já deve trazer aqui, é inteiriça. A gente usa uma mangueira que a gente pode instalar até 30 metros dela, linear, sem interseção nenhuma, só uma no começo e outra no final. Não tem pontos de falha nesses 30 metros, claro que não precisa ser desse tamanho, mas são formas de fazer com que a necessidade de manutenção, a necessidade de correção de problemas seja muito reduzida, comparado a esse do botão de gotejo, por exemplo, que utiliza inclusive mangueira agrícola. Nossa, é um caos. Além disso, tem gente que especifica, beleza, até coloca irrigação, mas coloca um controlador completamente amador. Coloca um controlador de uma marquinha, desculpa, não é uma marquinha, mas é uma marca de tubos conexões aqui no Brasil que tem um temporizador. Aquilo é super amador, é para uso doméstico amador, é descartável, é um produto de baixíssima qualidade, custa aí de 50 a 100 reais e é certeza que você vai ter problema com aquilo em pouco tempo. Além disso, vai uma pilha lá dentro. Então você tem um jardim vertical que custa aí, essa é uma frase que eu sempre repito, um jardim vertical que custa aí 5, 10, 15, 20, 70. Semana passada eu mandei o maior orçamento da minha vida de jardim vertical. 700 mil reais em jardim vertical. Para um cliente só, uma obra só. Imagina se eu vou deixar um vertical nesse valor, dependendo de uma pilha que custa R$1. Não dá, pessoal. Por quê? Porque o cliente só percebe que a pilha acabou quando as plantas começam a morrer. O controlador que a gente usa, ele é elétrico. Ele vai na tomada. Ele não perde a programação. Ele, inclusive, se acabar a energia, ele não vai perder. Ele vai continuar. Na hora que voltar a energia, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então você tem uma segurança. O cliente pode esquecer que o jardim vertical existe. Ele pode ficar meses viajando. Quando ele voltar, o jardim vertical vai estar lindo, tenho certeza. Esse vertical aqui no começo da pandemia, o escritório aqui ficou fechado mais de um mês. Quando a gente voltou, o vertical estava lindo. Estava lindo. Agora, quando você coloca um vertical inteiro, caríssimo, por conta de um controlador, um timer, né? A gente não usa timer. Por conta de um timer que não vale nada, é um contrassenso. A gente tem que lembrar que um jardim vertical é um produto caro, não é barato, e não é caro porque a gente cobra caro, que a gente enfia a faca, é caro porque a gente usa muita tecnologia, a gente usa muita planta por metro quadrado, os equipamentos são importados dos Estados Unidos. É caro, não tem, a nossa margem não é tão grande assim, não é que a gente está enfiando a faca, ele custa caro. Então você está vendendo para o cliente uma Mercedes, uma BMW. Daí você, na hora do motor, você vai colocar um motor de Fusca, coloca um motor de Opala velho.
Não dá, pessoal. Esse aqui que é o motor do vertical, você tem que entregar um produto que é 100% de primeira linha. É alto padrão do começo ao fim, desde do seu primeiro contato telefônico com o cliente até a entrega, tudo é de alto padrão. Então, não dá para falhar na irrigação. Deixa eu mostrar aqui para vocês a linha de gotejo. Esse aqui é um rolo fechado da linha de gotejo. Esse aqui é o gotejo da Rainbird, chama Raindrop. Ele tem 8 milímetros. Geralmente eu mostro ele cortadinho para vocês, mas tá, vai dar para mostrar do mesmo jeito. Deixa eu tentar administrar tudo que eu tenho aqui. Pôr na tela aqui. Então você vê que ai, meu Deus, ele encaixa certinho. Ele encaixa certinho aqui embaixo do módulo. Olha que fácil de instalar. Segundos aqui, 2 segundos eu coloquei. Se isso daqui fosse um botão de gotejo, eu demoraria uns 5 minutos só para irrigar esse módulo aqui, porque é uma mangueira grossa, essa mangueira preta de irrigação, tem que furar ela, tem que colocar o gotejo, ou tem que colocar o espaguete, enfim, não é fácil, você sai com a mão doendo no fim do dia. Isso daqui, ó, é tranquilíssimo. E você só vai colocar um finalizador em uma ponta e lá no outro lado vertical você coloca o iniciador, ou o contrário. Então, e ela é uma mangueira de gotejo autocompensante. O que é isso? Você pode ver que aqui, ó, ela tem um lado gordinho aqui, onde fica o orifício de gotejo. Ele tem um mecanismo que garante que em qualquer ponto do vertical, seja próximo ou longe do ponto de água, da fonte de água, ou no alto ou no baixo, em qualquer ponto você sempre vai ter a mesma quantidade de água saindo, que no caso são aproximadamente 2,2 litros de água por hora, não é por hora, a gente não vai deixar funcionando uma hora a irrigação, claro. E isso daqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Uma etiqueta não dá pra... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Origem, ixi, tá ruim de ler, né? Origem, acho que portal dos Estados Unidos. Mas é o melhor sistema de irrigação que existe no mundo. Se você for irrigar qualquer coisa com gotejo de 8 milímetros, em qualquer lugar do mundo, se você for pegar o melhor equipamento, seja aqui na Suécia, nos Estados Unidos, na Israel, na Inglaterra, no Japão, em Singapura, qualquer lugar, a Rainbird é a melhor marca que existe. A gente está entregando para o cliente o que existe de melhor de irrigação no mundo. Deixa eu pôr meu celular para carregar, porque está acabando a bateria. Então, vamos lá. Tem uma pergunta sobre irrigação aqui. Na primeira fileira, como faz para colocar a mangueira? Então, como ela vai embaixo, a de cima, claro, não tem onde encaixar. O que a gente faz? A gente faz um furo aqui no módulo, um furinho, passa a mangueira e prende aqui com uma fita Hellerman, que é aquele forca-gato, ou aquele lacre que usa para lacrar mala no aeroporto, sabe? Tipo aquilo. A gente coloca aqui e prende, não vai sair voando. E claro que não precisa prender em todos os módulos, você coloca a cada 4, 5 módulos, você coloca um daquilo. E tem mais um detalhe, como a irrigação, além da irrigação do gotejo, cada módulo vai drenar através do ponto de drenagem aqui para a linha de baixo, isso quer dizer que cumulativamente a parte inferior do vertical recebe mais água do que a parte de cima, porque além da irrigação tem a drenagem de todas as linhas de cima. Como a parte de cima não tem drenagem nenhuma chegando nela, a gente passa 2 linhas de gotejo na primeira linha, então é duplo aqui. Só na primeira linha a gente coloca 2 linhas de gotejo. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Foi um orçamento bem grande, estou ansioso. E o detalhe, que esse orçamento de 700 mil que eu passei é para um ponto turístico famosíssimo aqui em Curitiba. É um parque que todo mundo aqui de Curitiba conhece, que tem 4 verticais que já existem, só que estão muito ruins, pessoal. Então tá muito ruim. E um método construtivo que é o problema. Daí a gente orçou lá para o nosso cliente para trocar 100%. Vamos ver. A gente deu a opção de tentar fazer uma manutenção, corrigir alguns problemas do que já tem, mas a longo prazo vai ficar mais caro do que trocar tudo. Então vamos
Vamos torcer, oremos para que a gente feche esse orçamento. Vai ser épico. Então tá, vão mandando as dúvidas aí, pessoal. Então, nós já falamos do método construtivo, já falamos da irrigação, e o terceiro ponto, você já colocou os módulos lá, você já colocou a irrigação. Poderia falar do substrato, mas o substrato geralmente não é nisso que as pessoas erram. Agora, esse próximo ponto as pessoas erram com certa frequência. A escolha das plantas. Como tem gente que erra na escolha das plantas, é impressionante. E o que é isso? É gente que não tem técnica, gente que não conhece as plantas, não conhece a fisiologia das plantas e simplesmente sai colocando a planta que acha que vai dar certo. E qual que é o problema de escolher a planta errada? Primeiro, a gente tem dois grandes grupos que a gente divide aqui didaticamente, que na verdade poderia ser subdividido em mais, mas é plantas de sol e plantas de sombra. Primeiro que não existe planta de sombra, sombra absoluta, é planta de meia sombra. Só que existem plantas, tem escalas, tem das plantas de sombra tem plantas que toleram mais áreas sombreadas e plantas que toleram menos. Mas um erro muito grande que a gente vê é a gente que coloca planta de sol em lugar sombreado e a planta nunca vai se desenvolver direito, e coloca planta de sombra pegando sol e a planta fica toda queimada. Verticais feitos completamente de uma espécie só. Daí você tem um problema nessa espécie, dizima tudo, igual tem monocultura, igual você tem uma lavoura de soja ali, deu uma lagarta, aparece uma borboleta, uma mariposa ali que a larva dela gosta de comer a soja, o milho. Meu Deus do céu, você perde a lavoura inteira porque é filé mignon ali, comida disponível. Quando você tem uma espécie só, a chance de você ter um problema, você perder o vertical inteiro de uma vez só, é muito maior. Porque uma coisa é você ter uma diversidade enorme de plantas como eu tenho aqui, e você tem uma espécie que não se deu bem. Então, beleza, aquela espécie vai ficar feia, você vai lá, troca, ou às vezes até o próprio vertical se autocompleta, ali as plantas crescem e cobrem, você nem percebe que aquela espécie morreu. Agora, quando você tem um vertical inteiro feito de bromélias, isso eu vejo demais em Curitiba, vertical inteiro feito de bromélia. A bromélia não dá volume legal, não cobre o módulo. Então você vai plantar o vertical e geralmente ainda usa o flash wall de 6 litros, que não tem essa parte de cima aqui. Só bromélia. A bromélia nunca vai esconder a testa do módulo aqui, nunca vai esconder. Sempre vai ficar o que a gente vai ficar o resto da vida olhando para a cara disso daqui. E a bromélia, ela tem uma cara meio ardida, que a gente fala, ela fica sofrida do sol, fica com uma cara de judiada, assim, você olha pro vertical, é uma coisa triste, não é uma coisa exuberante, bonita, assim. Então, especificar plantas que não são para aquele ambiente, arriscar em um só tipo de plantas para um vertical, ou então apostar em plantas que não dão o volume que a gente precisa. Por exemplo, plantas que são muito eretas. A gente não quer planta ereta, a gente quer planta volumosa, que caia aqui na frente do módulo para dar o volume que a gente precisa. Plantas como a Leriupe, por exemplo, que é uma planta que até dá para usar, não sou muito fã para jardim vertical, mas ela não dá volume. Se você fazer um vertical só de Leriupe, e eu já tive que fazer, porque foi a especificação de um arquiteto, não fica muito legal. Não, fica um vertical pobre, você já gastou, o cliente já gastou dinheiro para ter aquilo, daí você coloca uma espécie só, Leriupe, que nem tem tanta graça assim, fica um jardim vertical meio fraquinho, assim. Você vê um jardim vertical, por mais que beleza, você não quer urban jungle, tem jardins formais lindos, mas dá para caprichar mais, dá para usar mais na escolha das espécies. Jardim vertical também, se você vai instalar numa região quente, você pode usar um tipo de planta. Se você vai instalar numa região fria, como aqui, hoje eu estou empacotado aqui, porque quando eu acordei estava 4 graus, agora nem sei quantos graus está aqui hoje. Agora, deve estar abaixo de 10 já. E você vai fazer um vertical numa área externa e vai encher de, vai encher de Bromélia guzmania, por exemplo. Bromélia guzmania não tolera frio. Você vai colocar um pacová e expor ele a geada. Não vai dar certo.
Então, esse tipo de coisa faz com que o seu vertical vá perdendo qualidade. E daí entra uma outra coisa que eu bato sempre na tecla, eu sempre vou preferir usar uma composição de plantas jovens e adultas. Eu nunca coloco só planta adulta, a não ser que seja um cliente que exija que tenha um vertical instantâneo, que logo no primeiro dia já esteja fechado. Por que que eu prefiro assim? Porque quando... Nossa, você deve estar cansado de escutar eu falar isso, mas quando a gente coloca só a planta adulta, você tira a planta do lugar ideal, perfeito da estufa lá, onde ela tem tudo do jeito que ela precisa, nutriente, luz, água, umidade relativa do ar, que mais? Tudo. Abrigada de sol, chuva, vento. Daí você tira desse paraíso e coloca ela no ambiente hostil lá do cliente, uma varanda, pegando vento, pegando frio, pegando sol. As plantas sofrem demais, então você pega aquela planta adulta e coloca, tira do paraíso e coloca no inferno, a beleza do vertical só vai ladeira abaixo, só fica cada dia mais feio, até que um dia as plantas começam a se adaptar, daí que ele volta a ficar bonito. Agora, quando você coloca uma mescla de planta adulta e jovem, daí sim, as plantas adultas vão sofrer, eu coloco metade, né? Essa metade de plantas adultas vai sofrer, vai ficar meio feinha, só que a outra metade, cada dia vai crescer mais, e cada dia a beleza delas vai subir, então a sensação que o cliente tem é que o vertical, por mais que ele fique decepcionado no começo, porque as plantas não estão lindas, maravilhosas e enormes como ele gostaria, cada dia ele vai se surpreender com o resultado desse vertical. Daí você pode perguntar, tá, mas por que você não usa então só planta jovem? Porque plantas nobres geralmente a gente não consegue comprar em bandeja. Eu não vou comprar samambaia em bandeja de 15 mudas. Nem existe no mercado isso. Eu já fiz a besteira de comprar costela de Adão em bandejinha de 15 mudas. Faz mais de um ano que eu plantei e até hoje elas estão desse tamanho assim. Não adianta. Aqui em Curitiba, no frio, ela não cresce. Demora demais. Então, sei lá quando, talvez daqui a um ano, essas plantas estejam ok. Eu queria mostrar, já que eu estou falando sobre plantas jovens e adultas, queria mostrar o vertical que a gente terminou de instalar agora. Ó, tirei hoje essa foto, tô com a mesma roupa. Tirei agora há pouco essa foto. Olha só esse vertical. Ele tá mais ou menos ainda, eu sei disso que ele não tá lindo. Ele vai ficar lindo daqui 6 meses, com certeza vai estar lindo, daí já vai estar na primavera, verão já. Mas a hora que crescer isso daí, pessoal, esse vertical vai ser um dos mais bonitos de Curitiba, com certeza. E vai me trazer muito cliente esse vertical, tenho certeza. Vai ser um dos verticais que eu mais vou usar para divulgar. Estou muito feliz com esse resultado. Será que eu vou carregar foto? Vídeo aqui? Ó, vou carregar vídeo. Olha lá. E ele é todo em estrutura metálica. Ele está 1,5 metro espaçado da parede. Então, ele não está parafusado na parede. Ele está parafusado numa estrutura metálica que foi feita parte com o serralheiro, que é a parte mais reforçada, né? Com vigas grossas de metal. E a parte... daí nessa estrutura eu instalei a minha estrutura que é a mesma que usa para drywall, para fixar os módulos. E você vê que os módulos também estão espaçados. Eles não estão colados um no outro. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente reduz drasticamente o orçamento. E o resultado final é igual. A única diferença é que demora mais para fechar. E segundo, que aí atrás tem várias janelas de banheiro que não poderiam ser fechadas. Então, dessa forma, fez um fosso ali de luz e passa, por mais que as plantas dificultem, isso passa a ventilação entre os módulos para chegar nas janelas ali. Olha que legal ficou por trás aqui. Olhando por trás, ele é assim. Essas plantas, inclusive, algumas tenho certeza vão crescer para trás, aí eu vejo para frente. Né? Mas quem olhar das janelas do banheiro ali vai ter uma vistinha legal também. E não deixa de ser interessante, né, eu acho. Espero que eu não esteja falando desse vídeo.
dá muito orgulho de saber que fui eu com a minha equipe, foi todo mundo, muita gente trabalhou na escolha de plantas, na especificação da estrutura metálica, muita gente trabalhou na fixação desses módulos, na instalação da irrigação, no plantio. É uma obra coletiva aí que enche a Serra de orgulho. Estou muito feliz com um resultado que ainda está longe de ser o resultado final. Ainda vai crescer muito. A cliente está... A gente... legal. Vou conseguir fazer uma ponte legal para o próximo tema. A gente conversou muito com a cliente, ela entendeu muito bem a proposta e ela está super satisfeita com o resultado que a gente já tem. E aí que entra o quarto segredo dos jardins verticais bem-sucedidos, que é o alinhamento com o cliente. Alinhamento das expectativas, aliás. Você deixar as expectativas alinhadas. O cliente saber o que você vai entregar e você saber o que o cliente espera. E ninguém vai sair decepcionado, porque você explicou direito. Ter um jardim bem-sucedido envolve isso também. Envolve você explicar para o seu cliente o que você está fazendo, porque você realmente sabe o que você está fazendo, e ele saber o que ele pode esperar do seu trabalho. Então, quando você explica para ele esse conceito que eu acabei de falar, das plantas jovens e adultas, ele não vai ficar frustrado de não ver o vertical pronto instantaneamente no final da obra, porque nós estamos nós estamos criando uma estrutura composta por seres vivos, composta por plantas. É um ambiente que vai crescer. Aquele cenário ali não é um quadro pintado à mão, não é de plástico, são seres vivos. E a gente vai estar dando condições para que essas plantas fiquem cada vez mais bonitas e para que elas tenham uma vida de qualidade lá. Não adianta elas viverem no inferno, que elas vão viver feia, não é isso que a gente quer. A gente está trazendo esse jardim vertical nessa obra, em várias outras, onde a gente tem um vertical na fachada, tem um vertical no meio de uma sala, a sala tem vista para o vertical. O vertical tem uma importância absurda no projeto arquitetônico, tem uma importância absurda na estética final dessa obra. Se a gente falhar nesse vertical aí, ou aqui no meu escritório, por exemplo, que a gente tem vista, todas as mesas de trabalho que tem vista para o vertical, se a gente falha nesse vertical, o ambiente fica uma porcaria. Imagina se a gente acaba com a obra de um cliente como esse. É um escritório de arquitetura, é um escritório só, é enorme, então todo aquele prédio pertence a apenas um escritório. Capricharam demais no projeto, na escolha do arquiteto, no projeto arquitetônico, na escolha de materiais. Não economizaram na escolha dos materiais, compraram tudo do bom e do melhor, porque eles queriam realmente. É um escritório muito antigo, muito tradicional aqui em Curitiba, e eles estão construindo a sede definitiva deles. Eles já passaram por outros ambientes, mas agora eles estão construindo a sede dos sonhos dele. Imagina se uma empresa de paisagismo, uma empresa de verticais irresponsável vai lá e acaba com a fachada desse prédio, acaba com o sonho desse cliente, porque colocou uma porcaria no vertical que não vai dar certo. Eu tenho exemplos aqui, vizinho da minha loja aqui, do meu escritório. Tem uma loja que inaugurou faz um ano e pouco, e colocou um vertical na frente, acho que não conhecia a gente, fez com outra pessoa. Colocou um vertical de manta na fachada, que hoje você vai lá só tem a manta, não tem mais nada. Eles já trocaram várias vezes de planta e não vai pra frente. Eu não sei por que deixam a manta lá ainda, mas enfim. Olha só a responsabilidade de você pegar uma obra, assumir fazer um vertical que vai impactar diretamente na estética e na entrega daquele investimento enorme que o cliente fez na sede, na loja, no escritório, enfim, nesse imóvel. O Tropicool, por exemplo, que eu sempre falo, vocês podem ver aí nos meus perfis, eu não vou ter uma foto fácil aqui para mostrar. O Tropicool, que é aqui em Curitiba, e você tem vários restaurantezinhos, assim, vários, como se fossem quiosques, assim, e é tudo emoldurado para um vertical de costelas de Adão. Você olhar para a fachada do Tropicool, você vê as lojinhas, que são, cada uma é uma empresa. O Tropicool em si é uma empresa que é essa pequena vila gastronômica, aqui o nome correto é Street Market. A fachada do Tropicool é o jardim vertical. O Tropicool é o jardim vertical, entendeu? Não tem nada para ser visto além do jardim vertical na fachada.
além desses pequenos estabelecimentos. Se eu faço uma execução mal feita, se eu não entrego o que eu prometi, eu acabo com o Tropicu. Imagina se o Tropicu tem um vertical ridículo que não dá certo. Olha a minha responsabilidade, olha o peso que foi colocado nos meus ombros, a bronca que eu assumi. Imagina se eu falho nisso, não dá para falhar. Então, alinhamento de expectativas é entender o que o teu cliente quer. E o cliente entender o que você vai entregar é super importante, porque depois, se você falha, por mais que o jardim vertical fique lindo, sobreviva, as plantas estejam bonitas, se não atender o que o vertical, se não atender o que o cliente queria, você não foi bem sucedido. Lá no Tropicu, as costelas de Adão fazem parte da identidade visual da marca, fazem parte do que é o Tropicu. O Tropicu, o conceito visual dele é basicamente composto por neon, por costelas de Adão e por flamingos. Eu acho que se o pessoal lá do Tropicu, o Fábio e o Eduardo, virem esse vídeo, espero que eu não esteja falando besteira. Mas para mim, a identidade visual, esses 3 elementos são os mais importantes: neon, costela de Adão e flamingo. Se eu falho na costela de Adão, imagina se eu entrego um vertical ridículo, que não tem nada a ver com isso, cheio de leriupe. Acabei com a proposta. Daí, imagina, um empreendimento inteiro pode dar errado ou pode não atingir o objetivo pelo qual que foi traçado pelos proprietários por conta de uma empresa responsável de jardim vertical. O último depois que você fez tudo certinho, você instalou o jardim vertical, tá lá bonito, lindo, só esperar crescer, tem mais uma coisa que pode deixar o seu cliente insatisfeito e vai deixar o seu cliente satisfeito. Eu já pequei nisso e daqui para frente não peco mais nesse ponto. Pós-venda, não adianta você instalar um vertical lindo, maravilhoso e não dar assistência para o seu cliente. Você tem que dar assistência. Senão o teu cliente vai contratar alguém que não entende para ir mexer no seu vertical, o vertical dele, né, que você construiu, e vai acabar com tudo, vai mexer na irrigação, vai desprogramar, ou o próprio cliente vai mexer na irrigação, vai desprogramar. Você entregou algo, um bem durável para o seu cliente, um bem que vai durar, vai acompanhar ele para o resto da vida, ou para o resto da vida daquela casa, e ele tem que ter o seu apoio, ele tem que contar com você para que qualquer problema que ele venha a ter seja solucionado. Hoje mesmo eu fiz manutenção no nosso vertical aqui. Eu mostrei nos nossos stories, depois dá uma olhadinha lá. A manutenção é reduzida? É reduzida, mas tem que existir. A gente faz manutenções preventivas. A cada 6 meses a gente fala com todos os clientes, quer dizer, a gente vai falando 6 meses depois da instalação, né? Então todo dia tem um cliente para ligar, porque a gente já tem vertical pra caramba instalado aí. E a gente vai lá ver se está tudo bem, vai lá tirar as folhas que estão secas. Se tiver algum ponto do vertical que ficou um buraco ali que está parecendo um módulo, porque morreu planta, porque cresceu demais e ficou só a haste e lá embaixo tá um buraco, como hoje eu vi que tinha, tá no meu story, vi que tinha um ponto desse, que as plantas cresceram demais e abriu uma clareira ali no meio do vertical, porque só tem haste, e as folhas estão lá em cima. A gente tem que preencher, a gente tem que dar uma manutenção. Lembre-se que jardim vertical não deixa de ser um jardim, é um jardim, só que vertical. E jardim tem manutenção, só que tem muito menos manutenção que um jardim convencional, que precisa ir todo mês lá um jardineiro cortar grama, senão vira mato. O jardim vertical tem muito menos manutenção, só que tem manutenção. Não dá para achar que não existe bala de prata, não existe solução mágica. A gente tem que dar manutenção. Você pode comprar o carro mais caro do mundo, que ele vai precisar ir para a oficina fazer manutenção. Ele vai precisar trocar pastilha, vai precisar trocar filtro do ar, vai precisar trocar o óleo, enfim. Não tem como. No vertical, a gente precisa tirar as folhas secas, precisa combater pragas, doenças que podem aparecer, a gente precisa corrigir a adubação, porque a adubação ela é de liberação lenta e tem uma longa duração ali essa liberação, só que vai chegar uma hora que vai acabar e a gente precisa incorporar novos nutrientes para que as plantas sejam saudáveis. Quando a gente começa a ver um vertical que está ficando amarelado, provavelmente é deficiência de nitrogênio. A gente precisa dar mais nitrogênio para esse vertical. Então, é um ponto importantíssimo. A gente tem que dar a pós-venda. Além
disso, além de ser um suporte que o cliente precisa, falando como profissional, o pós-venda é o momento de você se reaproximar desse cliente e tentar fazer novas vendas para ele. Você pode vender N coisas de paisagismo para ele, não só jardins verticais. Você pode, porque o cliente de jardins verticais é um cliente classe A, ele tem alto poder aquisitivo, e ainda mais na pandemia, agora que ele não está gastando com as coisas que ele costumava gastar, viagem, shopping, restaurante, e está trancado dentro de casa com esse dinheiro que ele não está gastando disponível, ele quer mexer na casa dele. Então, toda vez que a gente vai lá, a gente acaba vendo coisas que dá para melhorar. Você já instalou o sistema de irrigação, ele já tem um controlador da irrigação, você pode usar esse controlador para irrigar o jardim dele. A irrigação anda de mão dada ali com o jardim vertical, porque são sistemas complementares. Esse controlador aqui consegue irrigar todo o jardim do cliente e ainda irrigar o vertical. Então, esse é o papel do Brandon, que é o meu pós-venda. Ele vai até o cliente, oferecer a nossa manutenção preventiva, corrigir qualquer problema, dar o suporte, tirar as dúvidas que ele tiver. E além disso, vai tentar prospectar uma venda para aquele cliente que faz parte da nossa carteira de cliente já. Então, é muito importante que você faça isso e que você não desperdice essa oportunidade, porque se você não está fazendo um pós-venda bem feito, e se você não entender que pós-venda não é manutenção simplesmente, pós-venda não é simplesmente dar satisfação do cliente, não é só isso. Pós-venda é sim vender mais, ter um remarketing, você vender de novo para aquele mesmo cliente. Se ele confiou em você, se ele gostou do seu trabalho, se você fez um trabalho bem feito, ele vai querer te contratar para outras coisas. Por quê? Porque um jardineiro, um paisagista, um arquiteto que consegue fazer um vertical dessa complexidade, com certeza consegue trocar a grama dele, consegue mexer no canteiro da frente da casa dele, consegue fazer várias coisas. Então, não dá para a gente negligenciar, não dá para a gente ignorar a importância de ter um pós-venda estruturado, porque no começo a gente vai... É o próprio empreendedor que faz tudo, né? É o dono da empresa lá, eu, no caso, como já fui, eu fazia tudo. Assobiava, chupava cana, ou a analogia do pato lá que nada, anda e voa, só que não faz nenhuma das três coisas direito. Eu sei que tem pato que voa, eu sei, existe um pato que faz isso tudo. Uma vez me responderam isso, que existe uma espécie que faz isso tudo muito bem, mas tá bom, pessoal, é só um ditado, não fui eu que inventei. Então, vai chegar no momento que ou você começa a contratar pessoas e atribuir funções, descentralizar para você sair do operacional, ou a tua empresa vai ladeira abaixo, porque hoje eu já tenho tanto cliente antigo já, que eu já fiz serviço, que é impossível atender todo aquele volume de cliente e ainda atender os novos, o comercial, ainda supervisionar a obra, ainda cuidar da gestão da empresa, do administrativo. É muita coisa. Então, hoje eu já tenho uma pessoa só para tocar a obra, eu tenho uma pessoa só para tocar o pós-venda, só para tocar o financeiro, só para tocar o administrativo, e eu fico gerenciando tudo. A minha falha, que eu ainda estou vendo como eu vou fazer, ainda estou estruturando, é a minha equipe comercial, porque o meu comercial é só eu, por pouco tempo. Eu estou cuidando disso agora, a minha próxima meta aí é fazer com que eu tenha uma equipe que venda por mim e que eu pare de perder negócio, porque eu perco muito negócio, porque é humanamente impossível dar conta de atender o WhatsApp ali, que hoje eu estou com mais de 100 mensagens. Eu tenho 2 WhatsApps, o business e o pessoal. Eu tenho mais de 100 pessoas sem responder, porque eu não consigo, não dá tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Com a equipe comercial, se Deus quiser, essa que é a minha maior fonte de ansiedade aí, de ficar sem dormir, vai ser solucionado, que é conseguir dar um atendimento de qualidade, porque não dá para deixar cliente do nível que a gente atende um mês esperando uma resposta. Um mês também não, mas deve ter uns que faz um mês, mas com um cliente muito importante ficar 2, 3 dias. Então, daí agora eu já estou falando de gestão de empresas, que não é só o segredo do vertical, mas é o segredo de uma empresa. A gente vai vai subindo em patamares, uma escada. E quando você está muito perto de ir para o próximo nível, você já começou a falhar muito, porque você ainda está com a operação do nível abaixo. Até você chegar no outro,
é um processo doído. Eu ainda estou chegando nesse nível aqui agora, tem bastante para subir ainda mais, e já melhorou muito nesses 2 anos e meio. Então, recapitulando os 5 segredos do Jardim Vertical de Sucesso. Primeiro, método construtivo. Segundo, irrigação. Terceiro, a escolha das plantas. Quarto, alinhamento de expectativas com o cliente. E o quinto, pós-vendas. Se você fizer esses 5 itens bem feitos, a chance de você ter um cliente insatisfeito é muito menor, tenho certeza disso. Acredite em mim, porque já instalei algumas centenas de verticais. Centenas, mais de... É 3 dígitos com certeza, não parei para contar, mas é 3 dígitos com certeza. Então, se eu encontrasse se o João de 2019 sentasse aqui do meu lado, nossa, eu ia dar um abraço nele, porque, coitado, mal sabia o tamanho do desafio que ele tinha pela frente. Mas eu não sabia de tudo isso 3 anos atrás, não sabia, de 2 anos e meio atrás. Coisas que eu aprendi com a prática mesmo, e que coisas que eu achava que... Isso é uma coisa interessante, a gente acha quando a gente começa, não só no Jardim Verticais, qualquer empresário de qualquer empresa, quando um técnico começa uma empresa, ele acha que basta ele saber fazer o que ele está se propondo a fazer, basta ele saber instalar um jardim vertical. Não é isso. Instalar jardim vertical é o básico, é o mínimo que você tem que saber. Sem isso você nem começa. O que você tem que... todo o resto que faz você ser bem-sucedido. É entender da gestão da empresa, do comercial, é fazer você entender esse mundo que é tocar uma empresa. Não existe emprego que ensine o que ser empresário, o que ser empreendedor ensina. É impossível, porque você tem que dar conta de fazer 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo e de entender minimamente coisas que você nunca imaginou que você precisaria entender. Mas vale a pena, é muito gratificante. Então, estamos finalizando a live de hoje. Quero ler as perguntas. Como se cobrar um jardim vertical? Quais são os parâmetros que colocamos nos preços? Vamos ter uma live só sobre isso. Acompanhe nosso perfil aqui. Entre também no nosso site, www.joaopauloroberto.com.br. Se inscreva lá, coloca o seu e-mail, que você vai ser avisado de todas as lives. E temos uma live só sobre isso. Elô Charão Feijó. Sou seu aluno e ontem iniciei uma campanha no Facebook e Instagram, rumo à primeira venda. Thiago GC. Thiago, tudo bem? Que bom, boa sorte. Tenho certeza que você vai conseguir. Conte comigo aí para fazer esse seu primeiro vertical. Vamos fazer tudo dar certo. A melhor propaganda é o cliente satisfeito. Exatamente. Até hoje, nesse momento ainda, eu não tenho prospecção de cliente. Eu estou estruturando, já contratei 2 consultorias de vendas para fazer isso, mas eu ainda não tenho equipe comercial para ir atrás de cliente. Hoje a gente só atende cliente que vem atrás da gente. E é tudo por indicação. Basicamente indicação, claro que tem muita gente que vê a gente pelo Instagram, muita gente que vê pelo Google, pelo site, mas a maior parte dos nossos clientes vem através de indicação. Manutenção é outra venda, com certeza. E é interessante que eu não cobro caro na manutenção, eu cobro baratíssimo na manutenção. Olha, qualquer pessoa consegue pagar a manutenção que a gente cobra. É baratíssimo mesmo. Por quê? Porque para mim é mais importante eu estar lá na casa do cliente, primeiro fazendo com que o meu vertical seja bem sucedido, para eu poder continuar tirando fotos, poder continuar postando ele, mostrando que ele é um case de sucesso, e segundo, porque eu estou lá tendo contato de novo com aquele cliente e tentando fazer uma outra venda. Isso, a live vai ficar gravada sempre no IGTV. Essa manutenção está inclusa no preço ou é acertado toda vez que faz? A nossa manutenção quando a gente vende, a gente dá 3 meses de garantia total para as plantas, então qualquer planta que morra nesse período a gente substitui, e tem 6 meses tem 1 ano de garantia para instalação. Então, qualquer problema de instalação nesse primeiro ano, a gente não cobra.
e além da garantia dos fabricantes, né? Mas, quando a gente vai fazer uma manutenção preventiva, corretiva, quando é algo que está alheio a problemas de instalação, daí sim a gente sempre cobra. Passou dos 3 meses, se a gente vai lá, a gente vai cobrar. A não ser que seja um problema. Geralmente, se teve algum problema de instalação, não vai demorar mais que 3 meses para aparecer. Graças a Deus a gente não costuma ter esse problema. Oi, Karin, nossa parceira lá da Flash Prime. Oliver, da Entre Flores, nosso fornecedor. Quantas plantas adultas por módulo? Cabem 2 plantas adultas por módulo. 2 cuias, ou meia bandeja. Então, acho que está respondida a pergunta, o tema da live, né? Os 5 segredos do jardim vertical profissional. Lembrando que a gente tem live toda semana, 2 vezes por semana, quarta e sexta, sempre às 6 horas. Eventualmente pode ser que tenha alguma live fora desse horário, como teve domingo passado. Assistam. Nossa, eu gostei muito de fazer essa live, já é a live mais assistida do nosso perfil é novo, começou esse ano. A live que a gente fez lá em Olambra, nossa, essa viagem foi incrível, pessoal. Eu tenho que postar porque ficou só no story, mas eu vou postar uns vídeos aqui no Reels, no feed, da viagem que eu fiz para Olambra. Olambra, para quem não conhece, é a cidade das flores, é a capital nacional do paisagismo, da produção de plantas ornamentais, cursos. Eu fui lá fazer um curso no Centro Paisagístico Gustav Winters. Fui fazer um curso de telhados verdes. E se você trabalha com paisagismo, você tem que conhecer essa cidade. É uma cidade de colonização alemã. 65% do valor do mercado da indústria de paisagismo acontece lá. 65% do volume gasto com paisagismo no Brasil passa por lá. É muito dinheiro. Qualquer planta que você vá no seu supermercado, independente de onde você mora, se você for no seu supermercado, no supermercado grande da sua cidade, e olhar a embalagem das plantas que vendem lá, provavelmente você vai ver escrito lá Velling, Olambra. Velling é a cooperativa que reúne os produtores lá. Eu vou fazer uma postagem só sobre o sistema de venda deles, que é incrível. Na live, tá? Eu descrevi como é que é, eu visitei, eu filmei, mostrei como que funcionam os leilões reversos lá. Nossa, é apaixonante. Também visitei o Cia Flor, que é um mercado de flores gigantesco que abriu faz 1 ano e meio lá. É atacadista, né? Então, para quem tem CNPJ, consegue comprar plantas em preço muito bom lá, muito bom. Meu Deus, eu comprei um vaso, eu precisava comprar um vaso para uma cliente. O vaso aqui em Curitiba custava 800 e poucos reais, lá eu paguei 200 e poucos reais. Nesse nível. Provavelmente a pessoa que estava vendendo por 800 pagou 200 lá. Então, mas não é só isso. Lá você vê o principal motivo para você visitar a Olambra é a questão de você ver novidades. Você vê plantas que não estão na floricultura da sua cidade, que não estão no supermercado. Começou a produzir lá, eu fui no produtor, tem que citar eles, né? Giardino di Cose. É uma empresa familiar, que eles têm 30 anos já de mercado. O Décio montou a empresa faz 30 anos, ele era empregado de um produtor, agora ele mesmo é patrão lá, e é um dos maiores produtores de lá. Uma simpatia, foi a família inteira me receber lá para gravar a live, fiquei me senti muito bem recebido. E eles me mostraram plantas que, essa daqui ainda a gente não sabe nem a espécie ainda, a gente tá vendo para produzir e tal. É esse tipo de informação que é legal, você ver de perto a produção, entender, saber de onde está vindo e para você abrir teu horizonte, para você não ficar só usando as plantas que estão na sua floricultura, que o teu fornecedor te oferece. Porque eu, que trabalho pra caramba, que eu tenho um botânico trabalhando comigo, que a gente está sempre buscando plantas novas, eu cheguei lá e vi um monte de planta que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, é muito útil. E a melhor forma de você ir conhecer lá são 2. Participar dos eventos, que com a pandemia tá difícil, né? Foram cancelados, eu acho. A Hortitec e a Expo Flora.
principalmente a Expoflora, que são exposições do mercado paisagístico, e fazer curso. E eu recomendo demais o Centro Paisagístico Gustav Winters, que tem curso de tudo que é coisa que você possa imaginar. Muito bacana mesmo, são pessoas incríveis. Para você achar no Google, aí você coloca Centro Paisagístico Olambra, que vai mostrar. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado, obrigado pela audiência. A gente se vê na sexta-feira, acompanhe meu perfil aqui, as postagens, e a gente se fala. Até mais, boa noite, bom descanso para vocês.